Paz do Senhor, meus queridos, prazer estar com vocês novamente. No nosso último vídeo a gente falou sobre a religião romana do Estado, né? E a gente pode dizer que não foi falta de religiosidade, porque César Augusto ele estabeleceu a religião de Estado, né? Conforme o seu desenvolvimento posterior, ele veio a ela se tornar uma veneração de imagens e estátuas, né? Então, o imperador aqui, através de César Augusto, se tornou também um deus a ser adorado na vasta idolatria romana. Então isso foi aproximadamente por volta do ano 64 antes da era cristã, né? E as religiões orientais, elas tiveram também o seu desenvolvimento, né? Os antigos mistérios helênicos dos gregos, eles exerciam grandes atrações nas massas, né? Esses mistérios eram cerimônias secretas e dramáticas que realçavam certas ideias concernentes à perpetuação da vida. Então, enquanto que para muitos eles não tinham noção de como seria, né, a vida pós-túmulo, então os orientais, os gregos, né, eles influenciaram essa cultura do pós-túmulo, criando seus deuses, né, a mitologia, e tentando explicar a eternidade como eles entendiam para as outras pessoas. E também é interessante a curiosidade e anseio religioso, né? Foi uma era de religiosidade aquele em que o cristianismo alcançou as suas primeiras conquistas. Naquele tempo, havia muito interesse no conhecimento de várias formas de religião e muita ansiedade por ideias e crenças que trouxessem mais satisfação à alma. O mundo estava aberto a novas religiões, né? E estava cheio de curiosidades e anseios espirituais. Então, a humanidade sempre teve essa pergunta: quem sou e para onde vou? Né? São as duas perguntas principais de cada pessoa que vive no planeta. Então, a partir desse de onde venho e para onde eu vou, é a pergunta de todo ser humano. Né? O que vai ser da minha vida depois do túmulo? Ou de onde foi que eu vi onde eu estava antes de eu existir? Essas são perguntas que atiçavam o cérebro, né? O pensamento das pessoas do mundo antigo, né? Como hoje também não é diferente, né? As dúvidas das pessoas é de onde venho e para onde eu vou depois de morto. Então o mundo estava atrás de uma religião universal. O judaísmo ele não podia ser uma religião universal. Já dissemos que antes do aparecimento do cristianismo, a melhor religião que existente era o judaísmo. Mas este não podia satisfazer plenamente as necessidades do mundo, né? Apesar de seu vigor moral, entre os fariseus da Palestina, desenvolvia-se um estreito preconceito racial com o objetivo de limitar a religião judaica exclusivamente ao povo judeu. E por isso se opunham à obra missionária entre os gentios, obra que tinha sido iniciada durante o cativeiro. Então, mesmo eles pregando durante o cativeiro, né, para onde eles foram levados, eles se recusavam a enviar missionários para pregar o evangelho aos povos. Então, a religião judaica era mais uma religião nacional, não uma religião universal, uma religião para todos os povos. Então, eles procuravam só cumprir a missão entre eles, né, e não entre todo o mundo. As conquistas ou as conquistas dos primeiros missionários, né, eles veio justamente porque essas necessidades eram universais e as pessoas elas precisavam ouvir algo novo, algo que preenchesse o vazio da sua alma. E o judaísmo não estava preenchendo, né? O judaísmo estava se tornando uma religião fria e monótona como as outras. Então, as condições intelectuais da época. O grande movimento filosófico grego chegou a seu fim no que se relaciona com a pesquisa da verdade. Muito tempo mesmo antes da era cristã, quando surgiu o cristianismo, o pensamento grego não fazia mais progresso
duas filosofias gregas, o epicurismo, né, de Epicúrio, era um filósofo grego que foi mestre em Atenas, né, desde o ano 307 a.C. Segundo o seu sistema, o grande fim da vida é de prazer. Então, o Epicúrio dizia que a razão da vida é viver. Então, vamos nos amar, né, dizia ele. Então, você tem que ser prazeroso, você tem que ter prazer, você tem que gastar sua vida num prazer, porque depois de morto, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, essa filosofia dizia que o homem devia ser hedonista mesmo, devia viver de prazer em prazer. Ele deveria procurar aquilo que satisfizesse as suas vidas, os seus desejos, né, pecaminosos. Já o outro era o estoicismo. Os estoicos, eles foram uma seita dos filósofos gregos, né, discípulos de Zenão, e derivando-se daquele nome estoa, né? Estoa é pórtico, sendo o pórtico o lugar onde o mestre permanecia para ensinar em Atenas, em 299 a.C. Não obstante seus nobres ensinos, que permanecia para ensinar em Atenas em 200. Não obstante os seus nobres ensinos de moral, exerceram larga influência. Ela era muito falha no que respeitava a simpatia humana, né? Então, mesmo sendo assim muito moral, não era assim simpático à natureza humana. As condições morais da época, qual eram as condições morais? Tem se pintado habitualmente o estado moral do mundo civilizado durante os primeiros tempos do cristianismo em suas mais negras cores, né? Como se não existisse qualquer coisa boa ou digna de menção. Os fatos que conhecemos não justificam de todo esse julgamento. As classes mais altas, sem dúvida, estavam tremendamente corrompidas. Entre as classes média e baixa, todavia, muitos homens e mulheres levavam uma vida virtuosa com alguns gestos de nobreza e de bondade. Então, por isso que o evangelho crescia muito entre as classes mais baixas e a média. Por quê? Porque as mais altas eram as mais imorais, mais pervertidas, e como eles se achavam que eram dono do mundo, eles faziam o que bem entendesse, né? Eles eram verdadeiros prevaricadores, né? Malvados, eles eram. Mas também a classe média e a classe baixa era virtuosa, né, em certos pontos, né? Então, esses que procuravam virtudes, procuravam a religião para seguir, eles encontraram no cristianismo seu porto seguro, né? Então, sempre na humanidade vai ter aqueles que vão ser levados totalmente para o lado do mal, inclinados à maldade, né? E outros que vão ser inclinados ao bem, né? Sempre tem pessoas que tem um coração mais quebrantado, né? Para ouvir a palavra de Deus e também para procurar, né, moralizar suas vidas, né, e viver uma vida digna. Já a classe alta não, a classe alta não se preocupava com isso, né? Então, como já disse, né, enquanto a classe alta eles eram tremendamente corrompidos, a classe média e baixa eles tinham muitos homens e mulheres que levavam uma vida virtuosa com alguns gestos de bondade e de nobreza. A expansão da igreja do ano 35 ao ano 50, o crescimento foi rápido, né? As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo levaram os judeus presentes à reunião do dia de Pentecostes a declararem as maravilhas da obra de Deus em sua própria língua. Vemos isso em Atos 2 e 11. Pedro aproveitou a oportunidade para proferir o primeiro e possivelmente o mais fecundo sermão já pregado e proclamar a necessidade de Cristo e a graça salvadora, né? Por fim, aquele sermão, ele conseguiu pregar Atos 2 e 11, né? E mais de 3.000 pessoas aceitaram a fé, né? E essas 3.000 pessoas foram acrescidas depois, mais pessoas à igreja, chegando no 2,41 a quase 5.000, né? 5.000 pessoas que integravam a nova fé, né? E em 5,14 de Atos,
a gente vê que não é mais 5.000 pessoas, mas multidões chegavam a aceitar Jesus como Salvador. A gente vê que o Evangelho, quando ele é pregado com graça e com verdade, ele surte efeito na vida das pessoas. As pessoas querem ouvir o Evangelho, as pessoas têm almas sedentas pelo Evangelho, né? Então, quando o pregador está cheio do Espírito Santo, né, como o apóstolo Pedro, e em consagração, como eles estavam no cenáculo, né, e traz uma mensagem do céu, uma mensagem, o coração do pecador se derrete, né? E como de fato a igreja ela cresceu muito com essa pregação de Pedro, né? Sendo que a gente tem o dia de Pentecostes como a inauguração da igreja, né? Que foi quando o Espírito Santo veio para habitar no seio da igreja. Estamos considerando uma época da história da igreja cristã que, apesar de curta, de apenas 15 anos, é de alta significação. Quando se iniciou esse período, a proclamação do Evangelho estava limitada à cidade de Jerusalém e às aldeias próximas. Os membros estavam limitados todos a israelitas, né? Por nascimento ou por adoção. Quando terminou esse período, né? A igreja já se havia estabelecido na Síria, na Ásia Menor, e havia alcançado a Europa. Além disso, os membros da igreja agora não eram exclusivamente judeus. Em alguns casos, predominavam os gentios, né? Então, a igreja passou a crescer, a se multiplicar, e os gentios começaram a fazer parte da igreja. A reação do clero judeu, este crescimento tão rápido, não se fez sem oposição da parte dos judeus. As autoridades eclesiásticas logo perceberam que o cristianismo representava uma ameaça às prerrogativas como intérpretes e sacerdotes da lei. Por isso reuniram suas forças para combater o cristianismo. A perseguição veio primeiro de um órgão político, né? O Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Jerusalém nos tempos do Novo Testamento. O Sinédrio ele era composto de 71 membros, né? Que, com permissão dos romanos, supervisionava a vida civil e religiosa do Estado. É interessante que eles proibiam que as pessoas seguissem o cristianismo, mas, no entanto, elas continuavam seguindo. Mas até aí, perante o Sinédrio, o cristianismo era apenas uma seita do judaísmo, era só um ramo, não fazia muito efeito. Mas quando eles viam muitas pessoas aceitaram a Jesus, se tornaram cristãos e abandonarem sua antiga fé, então eles se preocuparam e disseram, nós temos que fazer alguma coisa. Então se reuniu os políticos e os religiosos para dar fim ou para se opor ao cristianismo. Pedro e João tiveram que comparecer ao Sinédrio perante o egrégio, né, órgão durante 2 vezes, e foram proibidos de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Atos 4 e 5, misericórdia. Mas eles se recusaram a cumprir a ordem, né? Então, mesmo Pedro e João sendo chamados, né, sendo intimados a não pregar mais Jesus diante do Sinédrio, eles disseram que não iam cumprir a ordem, como de fato não cumpriram, né? Mais tarde a perseguição tomou cunho mais político, né? Herodes pegou e mandou matar a Tiago e prendeu Pedro. Em Atos 12 a gente vai ver essa história. Nesta fase de perseguição, tanto Pedro permaneceu preso, né? E Tiago já foi morto e outros irmãos foram presos também. Daí por diante a perseguição tem seguido esse padrão eclesiástico ou político. Em alguns países a gente é perseguido pela religião oficial, em outros nós somos perseguidos pelos políticos, né? De forma que a igreja sempre foi perseguida e o padrão sempre existiu. Perseguição religiosa, perseguição política, né? Em alguns países hoje é político, já em outros é religiosos. A religião oficial, a religião maior, ela persegue o cristianismo. Isso é fato. Mas só que a perseguição nos deu o primeiro mártir, né? Estevão foi o nosso primeiro mártir. Essa perseguição ela deu ao cristianismo seu primeiro mártir, Estevão. Fora ele um dos mais destacados dos 7 homens escolhidos para administrar os fundos de caridade na igreja de Jerusalém.
Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Atos 6 e 8. Apesar de haver sido escolhido para um trabalho social, né, para um trabalho secular, bem depressa atraiu a atenção de todos para o seu trabalho de pregador. Ele era um exímio pregador. Testemunhos falsos levantados contra ele obrigaram-no a comparecer diante do Sinédrio. Após um emocionante discurso em que proclamou a Jesus Cristo como Salvador, não somente para os judeus, mas também para os gentios, ele foi retirado e apedrejado até a morte. A sua morte foi o princípio de uma perseguição violenta. Muitos cristãos foram lançados no cárcere e martirizados. Muitos outros fugiram da cidade, dispersados-se pelas terras da Judéia e Samaria. Só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Atos 6 ao capítulo 8 e o capítulo 8 e 1, né? Mas a mesma perseguição teve resultados positivos para o cristianismo. A aflição contribuiu para a purificação da fé dos cristãos, uniu ainda mais estritamente os seus membros e deu-lhes a conhecer que a igreja era uma comunidade distinta do judaísmo. Então, a partir daí, a partir da morte de Estevão, da perseguição violenta, aí então passou-se até a seguinte conclusão. Na verdade, o cristianismo é diferenciado do judaísmo. O judaísmo é uma coisa e o cristianismo é outra. O judaísmo é rito, o cristianismo é vida com Deus, né? Então, a porta da salvação, nesse momento, abre-se. Para quem? Para os gentios. Muito bem, para os gentios. Com o martírio de... Sim. Então, vamos lá, né? Então, como já foi dito, com o martírio de Estevão, findou-se a primeira etapa da igreja primitiva de pregar em Jerusalém. Atos 1 e 8, né? Começar em Jerusalém. Foi somente com a grande perseguição contra a igreja, Atos 8 e 1, que obedeceram à ordem divina de proclamar a mensagem em toda a Judéia e Samaria. Filipe pregou em Samaria, Atos 8 e 5, onde foram Pedro e João enviados pela igreja de Jerusalém para confirmar os novos crentes, Atos 8 e 14. Foi ainda Filipe que batizou o ministro da rainha da Etiópia, Atos 8 e 26. Pedro foi a Cesareia sob a direção do Espírito Santo e pregou o evangelho a Cornélio e aos que estavam em sua casa e os recebeu na igreja mediante o batismo. Atos 10 e 1. E assim se deu o primeiro passo para a separação entre a igreja e a sinagoga, né? Então, a partir daí foi quando a igreja passou a ser o lugar de reunião dos cristãos e a sinagoga passou a ser, já era, né, dos judeus. Só para findar com essa leitura, né? A gente abre sua Bíblia em Atos 8 e 1. Também Saulo consentia na morte dele. Fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E aos homens piedosos foram uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. Então, o mal que foi lançado sobre a igreja em Jerusalém foi, na verdade, uma bênção para o povo, né? Porque os outros passaram a ouvir também o evangelho como em Jerusalém. Se não tivesse havido perseguição em Jerusalém, talvez o povo ainda estava reunido lá ainda, e o mundo todo sem. Nunca ninguém ouviu falar de Jesus, mas com a perseguição veio a expansão do evangelho. Então a perseguição purifica, né, a igreja, ou purificou a igreja nos seus primórdios, né?
além de purificar a igreja, né, também ajudou na expansão missionária, né, na expansão do reino de Deus. Porque para onde os crentes fugiam, eles iam levando também Jesus Cristo, né, a sua nova religião, a sua nova crença, né, na pessoa de Jesus. Então, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.